começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre casos em que a liberdade da pessoa pode ser restringida, como na internação de dependentes químicos. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, o direito à vida e à liberdade. A Constituição diz ainda que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. E para falar sobre a internação de dependentes químicos, nós temos duas convidadas no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco a professora de psiquiatria Maria das Graças de Oliveira. Ela é coordenadora do Laboratório de Psiquiatria e Humanidade da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A dependência química, ela é uma doença? Segundo o DSM-4, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana, e a Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial da Saúde, considera-se um transtorno psiquiátrico aquilo que traz sofrimento ao paciente e restrição à sua vida, restrição às potencialidades da sua vida, né? As suas possibilidades de realização. Então, nesse sentido, a gente considera, sim, um transtorno psiquiátrico. E que tipo de profissional se envolve no tratamento? Olha, idealmente falando, todos os tipos de especialistas afeitos ao comportamento humano, afeitos à saúde mental. Então, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermagem especializada em saúde mental, né? Existe hoje também toda uma abordagem, toda uma defesa de que esses pacientes possam ser tratados intersetorialmente, então também com a contribuição de outros setores que possam facilitar, por exemplo, a sua reinserção profissional, que possam facilitar a sua reinserção social. Também está aqui conosco a advogada Elaine Rodrigues. Ela organiza eventos ligados ao desenvolvimento da cidadania. Seja bem-vinda, doutora Elaine. Muito obrigada. Que tipo de internação é possível para um dependente químico? Bom, nós temos a internação voluntária, que é quando o dependente químico procura por suas próprias pernas o tratamento ou uma internação. A involuntária é quando esse dependente químico ele está fragilizado psicologicamente ou até fisicamente e a família, alguém que tenha o convívio com esse dependente pleiteia essa internação. E o compulsório, que é o determinado pelo judiciário, onde se faz o pedido junto ao judiciário para que essa internação se efetive. E quem pode fazer esse pedido? Bom, via de regra, é comunicada a situação do dependente químico para o Ministério Público, com uma avaliação de um médico, com o CRM, assistência social, isso é levado em juízo e o juízo faz a determinação. Não raro, há um envolvimento desse dependente com o crime. E o que não falta são histórias de vida desperdiçadas com o vício. Para muitos, a mudança de comportamento só é possível com a ajuda de profissionais. Em clínicas particulares ou públicas, eles buscam ajuda para se livrar das drogas. Foi difícil dar os primeiros passos para chegar ao caminho de uma mudança de vida. Este jovem de 19 anos conseguiu reconhecer a dependência e pediu para ser internado. Conheceu a droga com amigos. O vício ficou cada vez mais forte. O comportamento também mudou. Muitas vezes o rapaz era agressivo com a família. Descobriu o mundo do tráfico. Eu já não tinha mais dinheiro para bancar as minhas festas, bancar as minhas drogas. Então, um amigo virou e falou que conseguiria para mim meio quilo de maconha. Desse meio quilo passou para 1, de 1 passou para 3, de 3 passou para 5, 10. E assim foi. Já tinha emagrecido 10 quilos. Foram 20 dias de consumo diário de drogas químicas, cocaína e depois o crack. E nesse momento eu peguei e me vi. Me olhei no espelho e vi tudo que eu estava perdendo. Da casa que eu morava para onde eu fui morar sozinho.
Então eu comecei a pôr na balança. Na clínica em que faz tratamento, existem outras 40 pessoas na mesma situação. Muitos são jovens como ele e já lutam para se livrar do vício. Aqui, desde a chegada do paciente até a alta, o atendimento tem a conversa como principal instrumento de trabalho. Uns chegam muito enraivecidos, outros solícitos, outros muito angustiados. Vem por vontade própria ou trazido por alguém, ou indicado por um profissional, ou trazido pela empresa. Isso não importa muito. O que importa é eles conseguirem sentar na nossa frente e começar a falar sobre o que é que eles estão vivendo. Há mais de 20 anos, a psicanalista Janete Crissac trata de dependentes químicos e diz que o acompanhamento de profissionais é fundamental para vencer o vício. Eles sozinhos, no silêncio deles mesmos, o que surge é a vontade, que eles nomeiam de fissura, e a imperatividade de ir usar. Ao passo que, sendo assistidos, eles estão o tempo todo ocupados com isso, mas de um outro lugar, questionando por que isso acontece, quando acontece, o que acontece com eles quando eles sucumbem a esse desejo. Então é um mergulho para uma descoberta, ao mesmo tempo que eles ficam ausentes do consumo. O mais difícil é resistir, evitar as recaídas, mas quem está nesta caminhada garante que vale a pena buscar um futuro diferente. Eu quero ocupar um lugar que sempre foi meu, mas eu não estava ocupando. Né? Meu espaço de bom filho, né? de conversar com meu pai como eu nunca conversei, como eu estou conversando agora, né? Da gente poder ter um relacionamento bem melhor. Professora Graça, a gente viu aí exemplo de um jovem que ele buscou voluntariamente a internação, mas isso é a exceção ou é a regra? No Brasil nós não temos dados estatísticos que permitam que a gente possa afirmar, né? Mas pela minha prática clínica, pelas minhas observações, eu diria que é a exceção, né? Porque a dependência química é uma doença, né? É um transtorno que vai fazendo com que a única fonte de interesse e prazer do indivíduo seja o consumo da droga. Outras atividades, outras relações, outros campos da vida perdem completamente o valor reforçador. Então o indivíduo se volta inteiramente para o consumo da droga. Então o que acaba acontecendo, Flávia, é que o conselho dos pais, o conselho dos amigos, tudo isso perde o sentido para esses pacientes. Então, em geral, quando eles chegam a um nível realmente de extremo sofrimento, a um nível de extrema angústia, aquilo que se chama comumente de fundo do poço, é nesse momento que muitos pacientes acabam, então, procurando auxílio, né? Mas até chegar lá, não é tão longo o caminho, mas também não é tão curto, não é tão rápido. É um caminho difícil. É um caminho, mas certamente é um caminho muito difícil e doloroso. Doutora Elaine, como é saber quando é necessária a internação compulsória? Bom, a necessidade, se ela não é expressa pelo próprio indivíduo atingido pela droga, ela pode ser observada pela família, pelos amigos, pelos parentes e que vão procurar essa recomendação em ajuda a esse indivíduo. Mas fora essas duas alternativas, a identificação tem que ser por intermédio de uma apuração até policial, porque como aconteceu em São Paulo recentemente, na Operação Centro Legal, onde a Polícia Militar esteve no espaço da cidade que foi alcunhado de Cracolândia, que é onde existe um grande contingente de viciados no local. A polícia esteve presente lá para tentar solucionar o problema e com essa presença policial foram detectadas as pessoas que estavam na situação de risco e encaminhadas para tratamento. Aproximadamente 700 pessoas acolheram a recomendação de fazer um tratamento e
foram voluntariamente a essa solução de reabilitação. Mas fora essas que tiveram essa lucidez e aproveitaram essa oportunidade, haveria necessidade da presença do Ministério Público, da presença de peritos para avaliarem a situação e promoverem uma internação compulsória no caso. Agora, professora, a internação compulsória ela garante o direito à vida, mas ela também não pode aí entrar no direito à liberdade da pessoa? Sem sombra de dúvida, né? Estudos feitos recentemente pelo professor Dartil Silveira, da Unifesp, mostram que apenas 2% dos pacientes internados compulsoriamente conseguem se recuperar. 98% não se recuperam, né? Então, ou seja, do ponto de vista da efetividade da medida, em termos epidemiológicos, né, a medida é muito falha, é muito fraca do ponto de vista da efetividade, né? Então, você estabelecer a internação compulsória como política pública, eu acho muito complicado, eu acho extremamente complicado. A internação compulsória é uma medida que, a meu ver, deveria ser vista no caso a caso, né? No caso a caso, mas não como uma política pública, como algo determinado para todos, né? Quer dizer, a casuística é fundamental. Você fala do direito de liberdade, até onde uma pessoa que está no vício, notadamente do crack, com um alto comprometimento da sua sanidade psíquica e física, como ela tem liberdade, onde está a liberdade dela? Ela já perdeu isso na droga. Então, há necessidade de tentar conduzi-la ao tratamento, ainda que compulsoriamente, para não lhe negar essa oportunidade de reabilitação. É uma visão do problema. A gente respeita a visão dos psiquiatras, que realmente os estudos são realmente contundentes, no sentido de que com a ajuda, com a vontade do drogado, o resultado é esplêndido. Mas e essas pessoas que não estão conseguindo exercer essa vontade para o tratamento? Mas veja, eu não sou contrária à internação voluntária, né? Porque dentro dos transtornos psiquiátricos, de um modo geral, e aí está incluída a dependência química, de fato, há situações nas quais o paciente perde a capacidade de avaliação, perde a capacidade de julgamento, perde a capacidade de compreender, inclusive, o que se passa com ele. Nesses casos é válido? Sim, o que digo sou contrária à internação compulsória como uma política pública. O mais adequado do ponto de vista médico, do ponto de vista, enfim, do atendimento a esses pacientes, é o estudo caso a caso, né? É que se avalie a situação caso a caso. É isso que eu acho que é importante. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. As nossas convidadas são a advogada Elaine Rodrigues e a professora de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Maria das Graças de Oliveira. No programa de hoje, estamos falando sobre a internação de dependentes químicos. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Municípios mostra que 90% das cidades brasileiras enfrentam problemas com a circulação de drogas. Já o consumo está presente em praticamente todos os municípios. Foi constatado em 98% deles. Professora, a gente chegou a tocar aí no tema políticas públicas para dependentes químicos. O que tem sido feito para poder resolver esse problema? Olha, as medidas que têm sido buscadas pela Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde têm sido basicamente no investimento, né, dos centros de atenção psicossocial, né, são centros que propõem esse atendimento multiprofissional e propõem essa reabilitação psiquiátrica, né, psicossocial, leitos em hospitais gerais, né. Uma outra medida também que tem sido buscada são os consultórios de rua,
quer dizer, levar os profissionais para onde estão os pacientes, aqueles que não têm condições de buscar ajuda por tudo aquilo que nós já conversamos. Agora, é evidente que o problema é muito grande e difícil de lidar, né? Então, quer dizer, tem se buscado essas medidas, tem se buscado essas alternativas, mas, do meu ponto de vista, acho que não sou só eu que vejo assim, nós ainda estamos muito longe, né, de conseguirmos assambarcar toda a necessidade da população, todos aqueles que necessitam efetivamente de ajuda, né? Nós ainda somos muito poucos, eu diria, nessa guerra, né? Ainda somos muito poucos. Agora, doutora Elaine, como é que fica a situação de um paciente que ele não tem condição de pagar uma clínica particular, um tratamento particular, mas não consegue ser atingido por uma dessas políticas públicas? Ele tem direito também a buscar isso na justiça? A exemplo do que a gente vê quando as pessoas precisam de uma vaga em UTI, não tem? Sim, ele tem o direito e o Estado tem o dever de providenciar esse tratamento. Porque nós temos 2 artigos, no mínimo, na Constituição Federal, é o 196 e o 227, que garantem o direito à saúde. Então, o dependente químico, ele está com a sua saúde prejudicada por conta da droga. Ele tem direito à saúde. Isso faz parte do conceito de cidadania, isso faz parte dos direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal. Então, é dever do Estado. Ele tem que procurar os mecanismos, né, do Ministério Público, do Judiciário, para fazer valer, para dar efetividade a esse direito que está na Constituição. Pouco mais do que 2%, 3% do PIB é dedicado para essa área. Então, aqueles problemas dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios judiciários, que se apresentaram no passado e que motivaram a reforma da psiquiatria, eles ainda continuam nesses instrumentos novos que a doutora Maria da Graça acabou de mencionar. Ainda nós não estamos com investimento e políticas públicas adequadas para surtir efeito. Agora, professora, a doutora falou em manicômios. Qual que é a diferença de tratamento para um paciente com problemas de saúde mental para um paciente com dependência química? Porque antes era tratado mais ou menos do mesmo jeito, não era? Sem dúvida, né? A questão da luta antimanicomial, né, ela tem o seu foco no esforço para prover um tipo de tratamento, né, aos pacientes psiquiátricos, incluindo o dependente químico, de prover um tratamento que seja realizado na comunidade, né, que seja realizado de tal maneira que esse paciente seja o menos estigmatizado possível, seja o menos isolado, excluído socialmente possível. Porque é fato, né, quer dizer, todos os transtornos psiquiátricos, eu acho que a dependência química principalmente, é alvo de muito estigma, é alvo de muito preconceito. Então, quando você diz que uma pessoa está num manicômio, foi levada para um manicômio, né, você, nesse momento, socialmente falando, você coloca ali um rótulo que é muito difícil de tirar depois, né? Isso acontece também com dependente químico? Eu acho que é pior com dependente químico, é pior. Porque o dependente químico, quer queira, quer não, ele é visto como alguém que está ali tangenciando a fronteira do crime, né? Ele é visto como alguém que tem um pé na criminalidade. E muitas vezes ele está inserido no tráfico. E aí as pessoas elas deixam de ter aquele olhar da bondade, da solidariedade, e de onde surge a exclusão social. Sem dúvida, né? O que a gente precisa considerar é que este pé na criminalidade que muitos usuários de droga acabam, de fato, colocando, tem a ver não com uma decisão a priori, tem a ver não com uma questão de caráter, né, uma questão de índole propriamente, mas tem a ver com a doença, né, tem a ver com a fissura, tem a ver com o avanço da dependência química, com a gravidade da dependência química, né. Então, toda a luta agora é para que estes pacientes possam ser acolhidos em internações de curta permanência,
em hospitais gerais, né, para que eles possam logo dar continuidade ao seu tratamento na comunidade e, dessa forma, facilitar, fazer com que, de fato, o preconceito, o estigma contra eles seja menor. Esse histórico todo em relação ao que aconteceu nesses hospitais psiquiátricos, nesses manicômios, que é o principal entrave no olhar da internação compulsória. Quer dizer, será que não corremos o risco de transformar esses dependentes químicos numa experiência ruim, tanto quanto foi nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos do passado, com esse modo de internação que é asilar, que deixa o indivíduo apartado da sociedade, com esse estigma. É preciso ter cuidado. Exatamente. Essa experiência ruim bloqueia um pouco o desenvolvimento de uma internação compulsória. E nas ruas as pessoas falam sobre a internação compulsória de dependentes químicos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Ele tem que ter um pouco de vontade, né, para ajudar. Mas se for um caso assim que está muito extremo, a família não tem mais solução, eu acho que tem que ser obrigado, né? A partir do momento que você não quer uma coisa, você consegue nada de bom para ele. Não adianta. Ele primeiro tem que querer se curar, né, para depois vir o resto. Se não ter outro jeito, se tivesse um filho meu, eu internaria. Porque é melhor do que deixar na rua. Sem ser internado na clínica, ele sempre vai estar procurando, sempre vai estar atrás. Ele vai se acabar dia após dia, né? Vai estar se matando com as próprias mãos. Então eu acho que tem que internar mesmo. Pelo menos ele vai estar fora das drogas. É um lugar que ele não vai sair. Se ele não luta por ele, alguém tem que lutar por ele também. Chega um limite que a família não suporta mais, então tem que pôr ele lá para pelo menos tentar para que dê certo. Professora, a senhora já falou até aí nos números, mas vamos repetir. A pessoa querer o tratamento faz toda a diferença, não é isso? Faz toda a diferença. Há estudos que mostram que as pessoas que conseguiram largar a dependência química são pessoas que tiveram assim, uma espécie de vivência, de experiência emocional semelhante a uma conversão religiosa. Quer dizer, algumas pessoas efetivamente fazem conversões religiosas e por causa disso, mudam a vida, inclusive a dependência química. Mas eu me refiro aqui à experiência emocional, é uma vivência emocional que é descrita como semelhante a uma conversão religiosa. Quer dizer, quando a pessoa diz assim, não, chega, acabou, eu vou me converter ao meu próprio cuidado, né? Eu vou investir em mim, eu vou me resgatar. Isso é relatado como como a vivência emocional mais associada ao sucesso do tratamento da dependência química. Então, de fato, quando o paciente diz eu quero, faz toda a diferença. Doutora Elaine, e o paciente que diz eu não quero, ele pode entrar com uma medida preventiva para evitar ser internado compulsoriamente, por exemplo? Sim, nós temos uma experiência jurisprudencial nesse sentido. Os tribunais têm acolhido pedidos de habeas corpus nas hipóteses de uma internação até involuntária, quando algum familiar tenta fazer essa internação, e na compulsória também. O judiciário tem se manifestado nesse sentido. Daí porque luta-se para a inserção dentro das políticas públicas, ao contrário da doutora Maria da Graça, no sentido de se ter essa internação compulsória no caso de drogas, como uma medida para viabilizar a oportunidade dessas pessoas que não querem o tratamento, testarem o tratamento, verem o que isso vai lhe trazer de benefício. E se essa pessoa estivesse desfazendo do patrimônio, a família pode pedir interdição dessa pessoa? Pode. É comum o pedido de interdição para, pelo menos, preservar o patrimônio. Agora, esse pedido pode ficar adstrito a essa preservação do patrimônio e não ser colocada o problema da internação. Podem ser duas coisas distintas. Podem ser duas coisas distintas. Então, só para a gente encerrar aqui, doutora, o que deve ser feito, o que precisa ser feito para garantir tanto um tratamento digno quanto a reinserção social dos dependentes? Eu acho que precisa haver um esforço conjunto da sociedade nesse sentido. Eu acho que o governo precisa encampar isso, e eu acho que vem buscando fazê-lo, mas é preciso que toda a sociedade se envolva, né, nesse processo de recuperação e de tratamento desses pacientes, né? Como? Acolhendo,
um paciente, um dependente químico num posto de trabalho, né? Facilitando, favorecendo a reinserção acadêmica, né, de um dependente químico. Então entra a questão da intersetorialidade, né? Quer dizer, não basta você tratar o paciente e deixá-lo abstinente. Não basta isso. É preciso também que ele encontre perspectiva, que ele encontre sentido para a sua vida, né? Então, se nós não orquestrarmos aí um trabalho conjunto, um trabalho multissetorial, fica muito difícil conseguir esse ideal, né, que é tão sonhado da reabilitação, da reinserção social. E para a senhora, doutora? Sim, eu acho que a medida mais eficiente seria a destinação de um percentual maior do PIB para a saúde pública, de um modo geral, e em particular para os dependentes químicos, ampliando essa rede de hospitais, de atendimento nos CAPs. Então, precisaria ampliar essa rede de atendimento, até para viabilizar melhor a internação compulsória, porque não adianta você promover a internação compulsória e jogar o indivíduo em instituições que não têm uma infraestrutura boa para acolhê-lo e reinseri-lo na sociedade com um tratamento adequado. Eu acho que essa seria a medida de maior peso. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Professora Maria das Graças de Oliveira, doutora Elaine Rodrigues, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. Você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!